Bom, nós estamos recebendo em estúdio, conforme o anunciado, o pré-candidato à presidência da República do Missão, que é o Renan Santos, que está em passagem pelo estado do Ceará, aqui pela Nova Russas, vai a Sobral ainda hoje. E nós vamos aproveitar o tempo que nós temos aqui para bater um papo com ele, para que você, ouvinte, telespectador, enfim, internauta, possa se familiarizar com esse pré-candidato e com algumas de suas propostas, o que ele pensa para o Brasil, para o Ceará. Renan, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal Ceará. Boa tarde, uma honra estar aqui, um prazer também. É a primeira vez que eu conheço a cidade de Novas Russas e vai ser um prazer compartilhar aqui as nossas ideias com vocês. Desde quando você e toda a equipe que eu estou vendo aqui, bastante numerosa, estão no estado do Ceará? Olha, eu já tô até perdendo a conta que eu tô na estrada, né? Então eu durmo sempre num dia diferente, num local diferente. Eu devo estar no meu terceiro ou quarto dia de Ceará. A gente chegou pelo estado aqui, entramos na parte de Juazeiro, passamos em Uiraponga, e aí começamos a subir lentamente. Aí ontem à noite paramos em Novas Russas, e aí vamos rumar direto para Fortaleza ao longo dos próximos dias. Vocês passaram por Uiraponga, aquela Sim, a cidade... Fantasma. Fantasma. Que foi tomada pelo crime organizado. Aparentemente o crime organizado vem tendo problemas, porque um dos líderes que havia feito a tomada da cidade, ele morreu. A cidade realmente parece um cenário de filme de terror, parece um cenário de videogame para quem joga, assim, o famoso Resident Evil. É bem bizarro, imaginar que um tipo de coisa exista, e esse tipo de coisa exista no Brasil. E nós vimos esse cenário, tem um posto, não é nem um posto policial, tem uma escola que tem uma viatura com 3 policiais cuidando de toda a cidade, e eles ficam sozinhos, só barulho assim de um gato miando, um pássaro que passa, é bem estranho, assim, é uma das coisas mais estranhas que eu já vi na vida. Os moradores foram todos embora, realmente? Sobrou Um remanescente. Um remanescente que estava... E vocês conseguiram conversar com ele? O que ele diz? Ele não dizia muita coisa porque ele estava bêbado. Mas ele estava bêbado, parado no meio da rua, meia-noite. Que é mais uma outra imagem que você fala, isso parece realmente um videogame. Tem um cara sentado numa cadeira, numa rua aleatória, sozinho, com uma garrafa de vodka, nem de cachaça, parado ali, sentado, olhando pro nada. Já deu para sentir que o Ceará não está bem em termos de segurança pública, mas além desse problema detectado, o que vocês puderam ver nessa vinda aqui ao estado do Ceará, quais são as impressões em relação às outras áreas, aos outros setores da administração estadual? Olha, é um estado cheio de potencialidades, é um estado que tem gente trabalhadora. E assim, o cearense é conhecido como trabalhador especialmente em outros estados, né? Em São Paulo teve muita migração cearense, os cearenses sempre foram trabalhadores. Então, vocês têm mão de obra boa, vocês têm capacidade de trabalho. O que não tem é uma articulação das elites para fazer com que o estado ande. Tampouco há espaço para que as pessoas possam ascender socialmente e melhorar a vida delas. Esse é um problema grave, é um problema de elite. E aí o maior problema que a gente tem aqui é claramente o problema de administração pública e prioridades. E esse problema atinge todo o estado. Aqui é um estado em que fazer política significa algo que eu não consigo considerar sério. Então, por exemplo, essa lógica de distribuição de emendas e desvio de emendas e de compra de votos, ela é a base da política aqui no Ceará. E essa base da política se tornou normalizada, as pessoas aqui no estado aceitam, e ao aceitarem isso, elas acabam aceitando também as consequências disso, que é viver em lugares em que a administração pública é muito ruim, e que não incentiva a emancipação das pessoas e dos municípios do dinheiro que vem do governo federal. Então tem uma dependência aqui dos municípios gigantesca do dinheiro que vem de fora, e aí fica todo mundo vivendo uma economia artificial. Porque se um dia der uma crise no Brasil, e essa é uma coisa que eu quero explicar, se um dia vier uma crise no Brasil e para de vir dinheiro dos outros estados para sustentar os municípios aqui, a galera vai morrer de fome. Se der um piripaque, a galera aqui que depende do estado tá ferrada. Então algo precisa ser feito para emancipar as pessoas. Tem o Bolsa Família, né? Mas de acordo com o Bolsa Família, é o seguinte, o Bolsa Família só existe, alguém está recebendo o Bolsa Família, alguém que nos ouve recebe o Bolsa Família, precisa entender que ele saiu do bolso de uma outra pessoa. Não foi o papai Lula que te deu o Bolsa Família. Esse dinheiro saiu do bolso de alguém que trabalhou, e esse dinheiro foi para Brasília e Brasília te deu. Uma hora pode engripar, e tá pintando que vai engripar porque a economia brasileira está indo para um caminho muito perigoso.
Muito perigoso. A gente tem uma crise fiscal no Brasil para 2027, 2028, ou seja, vai acabar o dinheiro do governo federal e aí vai pagar como? Então as pessoas, assim, se você fica... Sabe aquela fábula da formiga e da cigarra? Todo mundo conhece, que a cigarra fazia música e era sempre um verão pra cigarra. A cigarra tava tocando o violão dela e a formiga ficava lá coletando folhas, coletando florzinha e levando. É a cigarra. O que você fica trabalhando tanto aí, ô formiga? Tá tudo bem, tá tudo bem. Pois bem, uma hora a formiga fala assim, olha, vai chegar o inverno, né? E quando o inverno chegar, vai dar ruim, né? Você vai morrer e eu vou estar com o meu estoque aqui. A cigarra não acreditou e ficou tocando música. Pois bem, uma hora o inverno chegou e a cigarra morreu. Qual é a dica disso aqui? Se a população ficar acreditando que o Bolsa Família vai ser o remédio para todos os problemas, uma dica, uma hora vai dar ruim. O governo brasileiro está achando que vai pagar tudo. É BPC, é auxílio gás, é auxílio energia elétrica, é Bolsa Família, é Bolsa isso, é aposentadoria reajustada de acordo com o salário mínimo. Uma hora vai dar ruim. E eu estou avisando isso, as pessoas precisam se emancipar. Você sabe que um dos efeitos colaterais do Bolsa Família e todo esse assistencialismo, né, com o dinheiro público é a acomodação e a preguiça. Hoje nós temos dados estatísticos aí de que, por exemplo, empresas que vêm de fora, inclusive, empresas locais estão com dificuldade de mão de obra para poder avançar nos seus negócios, porque essas pessoas simplesmente não querem mais trabalhar. E aí, como é que fica o futuro? Isso, olha só, isso você não verá outros pré-candidatos à presidência falar. Mas eu vou concordar em gênero e grau com você. Tem estatísticas que mostram que o comércio já não consegue contratar pessoas. E não consegue contratar pessoas que a pessoa faz o seguinte cálculo. Ah, eu moro aqui na minha casa. A minha mãe recebe o Bolsa Família, minha avó recebe uma aposentadoria, eu consegui puxar um Bolsa Família aqui, mesmo com um valor menor, e aí eu faço um bico 2, 3 vezes por semana, tiro um dinheiro com esse bico e vou deixando a vida me levar. Esse tipo de coisa é inimigo da disciplina, esse tipo de coisa é inimigo da vontade, e esse tipo de coisa é deletério para a economia. Esse tipo de isso quando não, esse cara ou alguém da família dele arruma um contato com um político e pega um empreguinho na prefeitura. Ou seja, em todas as instâncias da vida dessa pessoa, essa pessoa está circundada pelo governo, o governo banca ela de alguma maneira. Isso não funciona, isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim porque, assim, os estados no Brasil, eu tô falando isso em todos os lugares que eu tô indo, deu até uma briga na última rádio que eu passei. Os estados no Brasil, eles não estão felizes uns com os outros. A galera de Santa Catarina, a galera Paraná, a galera de São Paulo, começa a falar, pera um pouquinho, eu mando o dinheiro todo pra Brasília, e aí eles sustentam um monte de gente, e depois ainda reclamam de mim e falam que eu sou xenofóbico. Mas que porcaria é essa? Né? E assim, aí começa a ter raiva. E aí o Lula vai, aparece na TV, e aí a pessoal de esquerda fala, não, é que vocês não gostam do Nordeste. Olha, o Nordeste não gosta do Nordeste. Os políticos do Nordeste tratam as pessoas do Nordeste igual lixo. Não dão desenvolvimento econômico para as pessoas do Nordeste. Aí as pessoas vão embora. Elas migram para Goiás, hoje em dia para Mato Grosso, para São Paulo, Santa Catarina. Vão morar lá. Em geral vão morar mal, vão morar sozinhas, vão perder seus familiares, seus amigos, para tentar vir em outro lugar. Num modo de vida que não é o modo de vida que elas têm aqui. Que é um modo de vida assim, tem que correr, arrumar um emprego, trampar e tal. E aí, né, a gente fica assim, de maneira clara, pensando, por que o Brasil não se torna mais parecido com Santa Catarina? Por que a gente não tem administração mais parecida com as cidades do interior de São Paulo? Se dá dando certo em outro lugar, as pessoas estão indo para outro lugar, vão ficar mais parecido com outro lugar, que é o que precisa fazer aqui. Agora, Renan, eu soube que você é um dos coordenadores do MBL e responsável por aqueles movimentos gigantescos que nós tivemos ali entre 2013 e 2014, que culminaram no impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Se nós estamos diante de um quadro de catástrofe anunciada no Brasil, eu particularmente não consigo entender como esse presidente continua aí, como o Congresso continua inoperante e também o porquê da falta de manifestações. O que foi que houve com vocês também do MBL? Deram uma acomodada? O que foi que aconteceu? Não, aqui assim, houve uma coisa no meio do caminho. Essa coisa chamava Bolsonaro. Veja, entre 2014, quando eu e meu irmão convocamos a primeira manifestação contra Dilma Rousseff, e 2018, em que nós convocamos a última, em que nós pedimos a prisão do Lula, nós só vencemos. Derrubamos a Dilma, fizemos o governo interino, aquele governo tampão do Temer, passar reforma, apoiamos a Lava Jato, prendemos o Lula.
A partir de 2019, o Bolsonaro é presidente, a primeira coisa que ele faz é tomar as manifestações da população. E as manifestações deixaram de ser uma ferramenta que as pessoas tinham para protestar contra algo ou apoiar algo importante. Por exemplo, eu vou protestar contra a Dilma ou eu vou apoiar a Operação Lava Jato. E viraram um ato de apoio ao Bolsonaro, em que as pessoas ficavam chorando vendo o Bolsonaro, dançavam músicas do Bolsonaro. Ora, eu não vou ir pra rua num domingo ficar dançando um funk do Bolsonaro. Só que as pessoas querem ir. Não consigo hoje convocar uma manifestação na Paulista igual eu fazia antigamente, porque a manifestação, quem vai hoje na manifestação são pessoas de idade que querem lá amar o Bolsonaro. Eu não consigo explicar para elas que o Bolsonaro é um problema. E as pessoas mais novas que poderiam ir na manifestação, elas falam, olha, eu não quero ser identificado com esses caras parecem loucos. Por quê? Porque se você vá numa manifestação na Paulista que tem, ou em qualquer outro lugar no Brasil, que é do Bolsonaro, é meio ridículo a manifestação. É um culto, as pessoas ficam de joelhos chorando pro, ai meu capitão. E o Bolsonaro é um político corrupto e problemático. Então, a partir do momento, é uma lição para os brasileiros, que fazer manifestação se torna cultuar, amar o político, vai dar ruim. Agora nós estamos mudando. Nós convocamos na semana na semana passada, nós fizemos uma manifestação contra o Dias Toffoli, contra o Banco Master, num modelo totalmente diferente. Dia de semana, foi na frente do Banco Master, sem caminhão de som, sem bandeira, sem a roupa de partido, nada. Era a galera com roupa do trabalho indo protestar de verdade, no meio da semana. Foi muito melhor. E a gente tinha marcado para amanhã, outra, só que infelizmente tem uma tempestade em São Paulo, tempestade mesmo vai acontecer, a previsão do tempo é horrível, e jogamos para a semana que vem. Então, nós começamos agora a reconvocar manifestações, mas de uma maneira que ela seja muito diferente dessas manifestações que os bolsonaristas convocavam, porque a turma do Bolsonaro acabou com as manifestações. Agora, em relação a aquelas pessoas que foram condenadas a penas de até 17 anos por conta daquela quebradeira do 8 de janeiro, e que o Supremo entendeu que ali houve uma tentativa de golpe de Estado. Qual é o posicionamento de vocês, especialmente o seu, Renan, como pré-candidato à presidência? Porque ali a gente vê, por exemplo, uma série de desrespeitos aos direitos individuais, às garantias fundamentais do cidadão, como, por exemplo, não foi observado no caso de todos esses que estão condenados a penas absurdas, o devido processo legal. Vamos lá. Primeiro, eu não acho que foi só uma baderna. E se fosse só uma baderna, nós, que somos pessoas que defenderem a ordem, vamos crer que essas pessoas deveriam ser punidas. Então, aquelas pessoas, elas estavam na frente do quartel. Mas por golpe de Estado? Sim. Não como baderneiros? Não só como baderneiro. Aquelas pessoas estavam na frente dos quartéis, elas não estavam pedindo, eu quero uma lei mais justa, quero isso. Não. Elas estavam pedindo que o exército invadisse o Congresso Nacional e desse um golpe para colocar o Bolsonaro no poder. Mas elas não foram levadas àquela situação por tudo o que aconteceu durante a campanha, que a gente viu que houve uma série de manipulações, não foi uma disputa igual. Eu não Elas sei. perceberam, por exemplo, que as instituições foram cooptadas, que o Congresso não está fazendo sua parte. E naquela época, por exemplo, as Forças Armadas gozavam ainda de muita credibilidade perante a sociedade. Talvez não tenha sido por isso um último pedido de socorro, que elas acamparam ali em frente aos quartéis. Olha, era todo mundo maior de idade. Todo mundo maior de idade. Todo mundo sabia o que estava fazendo. Eu não posso falar agora que essas pessoas são manipuladas ou que estavam ali num último grau de esperança. Eu não vou falar que um bandido que roubou o seu celular ou que assaltou uma pessoa, que matou um entregador, fez isso porque estava com fome, que é aquela desculpa que a esquerda sempre usa. Aquelas pessoas são maiores de idade, elas são titulares de direitos e deveres. Então aquelas pessoas estavam na frente de quartéis, e a gente precisa lembrar, elas estavam pedindo um golpe de Estado com o Bolsonaro no poder. Não, elas não estavam pedindo, olha, queremos uma investigação sobre as eleições. Elas queriam um golpe de Estado com o Bolsonaro no poder. Elas estavam na frente de quartéis, elas não estavam na frente de tribunais. O foco daquelas pessoas era que o exército desse um golpe. Mas é justo que elas peguem penas maiores do que traficantes, do que assassinos, não é justo, do que latrocidas? Eu vou molhar o bico, eu vou chegar aí. Essas pessoas, elas queriam algo errado e elas sabiam das consequências. Pois bem, elas foram se manifestar. Nós, do MBL, descobrimos trocas de e-mail ali que envolviam a BIM e Polícia Federal, que mostraram que o governo Lula estava ciente que haveria uma manifestação que tinha esta intenção de entrar nos palácios. O que o governo Lula fez?
Ele retirou todas as linhas de defesa. Não fez nem. Inclusive o Lula foi para Araraquara nesse mesmo dia. Sim. E aí permitiu. E aí essas pessoas foram vendo, nossa, vamos entrando. Essas pessoas, aí sim, são pessoas, você me desculpa o termo que eu vou usar, meio bestas. E falaram, nossa, eu vou entrar. Elas entraram. Elas achavam na cabeça delas que o que elas estavam fazendo ia motivar as Forças Armadas a fazer a tal da intervenção militar. E aí sim acabaria o governo Lula. Tanto que quando chega as Forças Armadas ali, as Forças Armadas... elas aplaudem, né? Nossa, chegou os soldados. E aí elas vão presas. Pois bem, as penas naturalmente são absurdas. E a forma como que elas foram julgadas foi absurda. O direito foi muito pesado contra elas. Elas não dispuseram de direito de defesa. Elas tiveram coisas que você vê em regimes opressivos ou que você deveria ver contra traficantes, que são audiências coletivas. Imagina, quando você, no direito penal, a audiência é uma coisa exclusiva e individual. Ali você teve audiências coletivas. Nem era com o juiz do caso, que era o Alexandre de Moraes, era com o assistente dele. Eram coisas, do ponto de vista do direito, absurdas. Então, as penas contra essas pessoas, naturalmente, são absurdas. É tudo absurdo o que aconteceu ali. Teve um cara que era motorista de Uber, que estava levando uma pessoa, e aí os militares pegaram o cara e botaram o motorista de Uber no meio. O cara ficou preso. Então, o que houve contra essas pessoas foi naturalmente absurdo, foi diante da impunidade que nós temos contra o crime organizado, foi absurdo na comparação, só que eu não vou passar pano para adulto. Aquelas pessoas eram adultas, entendeu? Então, eu sou contra as penas, sou a favor da redução grande da pena dessas pessoas, mas ao mesmo tempo eu não vou passar a mão na cabeça e falar que era herói nacional, porque sabiam o que estavam fazendo e essencialmente essas pessoas estavam erradas no que elas estavam fazendo. Erradas no propósito, erradas no culto ao Bolsonaro, erradas em fazer baderna. Porque se for nessa mesma linha, eu ganho do Lula no segundo turno, o Lula chama MST, fica acampado lá, Rússia me ajuda, Venezuela me ajuda, aí manda esse MST invadir o Congresso Nacional. Ah não, mas era só uma baderna. Esse é o argumento da esquerda. A esquerda que usa esse argumento não é uma baderna, uma libertação do não sei o quê. Eu não posso admitir essa baderna, nem esse discurso, nem para a esquerda, nem para a direita. E vou lembrar uma coisa, nos Estados Unidos houve a invasão do Capitólio. Veja as penas que as pessoas tomaram na invasão do Capitólio. Altíssimas. Inclusive teve gente morta ali no meio. Então, ou a gente se leva a sério como Estado, ou a gente vai ficar relativizando. Não posso relativizar. Senão eu não posso ser presidente. Se eu estou sendo candidato a presidente, eu tenho que respeitar a instituição Presidência da República e Governo Federal da maneira correta. Só para fechar esse assunto, você acha que o Supremo Tribunal Federal atual, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, o Toffoli, que o Lewandowski, que não é mais, saiu, estava como ministro da Justiça, estão no centro de um escândalo financeiro robusto aí, que tem potencial para derrubar realmente a República, se isso aqui fosse um país sério. Sim. São democratas, são juízes, essas pessoas estão realmente preocupadas em fazer justiça? Não, elas não estão preocupadas com nada. Elas são... Eu tenho que ser cuidadoso para não perder meus direitos políticos, né? Elas são, vamos dizer... Então nós não estamos mais numa democracia. Não estamos. Nós não estamos. Assim, na verdade, nós nunca estivemos numa democracia. Mas a coisa está ainda mais agravada e o Supremo Tribunal Federal, ele em si, já é uma entidade completamente anômala, e eles perceberam que eles tinham tanto poder que eles poderiam fazer negócios sem ser pego. E é o que está acontecendo agora. O que a gente está descobrindo agora pelo esquema do Banco Master, que é um esquema de tráfico de influência bizarramente pesado que envolveu todo mundo na República. Pegaram o Lula agora, para ser claro, pegaram reuniões do Lula com o Vorcaro, pegaram reuniões do Alexandre de Moraes, pegaram reuniões do Toffoli, pegaram sociedades que foram formadas pelo Toffoli, o Lewandowski, como você citou, que era ministro da STF, agora é ministro da Justiça do Lula, pegou um contrato de 5 milhões de reais com eles. Então, naturalmente, essas pessoas estão incorrendo em crime. Isso precisa ser dito. Tanto que assim, a gente convocou a manifestação já pedindo cabeça de ministro supremo, começando por Dias Toffoli. Porque a relação dele com o Banco Master, em nenhum lugar do mundo vai ser explicada como séria. Então, o que nós temos é um poder judiciário completamente viciado. E eu vou concordar com qualquer crítica que vá nessa linha. É completamente viciado. Renan, voltando aqui à questão do estado do Ceará, vocês apoiam algum grupo político aqui? Teriam, por exemplo, um pré-candidato ao governo do estado, tendo em vista que esse ano é decisivo, é um ano de eleições? Eu não apoio nenhum grupo político pré-estabelecido aqui no estado.
Nenhum grupo. Eu acho que nós precisamos construir o nosso grupo, como nós estamos fazendo em outros estados. Acho que a função da construção do Partido Missão e o recorte que nós temos eleitoral nacional já nos mostra isso através das pesquisas, é o seguinte, é uma geração nova que não está aceitando a forma como a política é feita, seja pelas grandes famílias que administram os estados, seja pelo lulismo, seja o bolsonarismo. Então, neste modelo, a gente precisa criar um grupo novo e uma visão de mundo nova. E essa visão de mundo nova está acontecendo. As propostas que a gente traz são sempre muito diferentes do que as propostas que todo mundo propõe. E aqui no Ceará não será diferente. Então essa viagem, nós estamos arregimentando pessoas e eu gostaria, e eu estou trabalhando para isso, para nós termos um pré-candidato ao governo aqui do Ceará, aí pra gente anunciar já no mês que vem. E essa pessoa começar a rodar, igual fizemos em Pernambuco, igual teremos na maior parte dos estados da federação. Qual seria esse nome? Estamos construindo, ainda não, a gente está conversando, seria uma pessoa oriunda do nosso universo. O Missão tem base já estrutural no Ceará ou não? O que a gente chama de base estrutural como política tradicional, não. O que nós temos é uma rede de apoiadores gigantesca. Eu posso colocar aqui que no estado do Ceará nós temos a terceira ou quarta maior militância. E aí o processo agora é de formalizar isso. É como se fosse uma torcida de um time de futebol que não tem estádio. Né? Ou seja, precisa arrumar o estádio, a camisa do time, o roupeiro, a estrutura do time. Agora, em termos de base, é muito grande. Onde eu vou, todas as cidades que eu vou, nós encontramos muitos militantes, o apoio é bem grande. E isso é uma coisa nova que vem surgindo. Então, agora é uma questão de organização. Então, essa minha viagem não é só para me tornar mais conhecido, mas para organizar o time também aqui. Você tem 4% já de intenção de voto na pesquisa Atlas Intel, é isso? Exatamente. Saiu uma pesquisa, inclusive, de um instituto mexicano que botou só 4 candidatos, porque na prática haverá no máximo 4 candidatos a presidente. Nesse negócio de Ratinho, Zema, Caiado. Será o Lula, o Flávio, eu, talvez alguém do PSD. Que agora o PSD tem o Caiado, o Ratinho, o Leite, o Eduardo Paes, ou seja, o PSD pode lançar um cara de oposição, pode botar o vice do Lula. O PSD é aquele típico partido que não deveria existir, porque ele não tem lado. Ele fica aqui jogando um xadrez que assim, eu posso ser oposição, tá, mas eu posso ser situação. Que isso? Vocês não têm opinião política? Isso é coisa de vendilhão. Isso, se me desculpe, isso é uma coisa... Mas faz todo sentido nessa conjuntura partidária do Brasil. Quer dizer, faz todo sentido na que é o Brasil, desculpa o termo. Mas não faz sentido... Se eu explicar pra um gringo, se eu explicar pra um americano, se eu explicar pra um inglês, eles vão falar, desculpa, isso aí parece máfia. É uma máfia. Ó, me dá dinheiro, eu tô com você, me dá dinheiro, agora eu tô com você. Isso é banditismo. Isso não é política boa. Charles de Gaulle tinha razão, né? O Brasil não é um país sério. Não, o Brasil não é um país sério. Agora, nós gostaríamos de ouvir de você, Renan, como pré-candidato à presidência da República, qual é o modelo de país que vocês, num eventual governo, idealizariam? Que tipo de propostas vocês têm aí nas diversas áreas, especialmente hoje, numa das principais aflições do povo brasileiro, que é a questão da violência, né, da insegurança, da criminalidade? Vamos lá, eu vou fazer a pessoa que está nos ouvindo, o ouvinte agora, ela fechar o olho, ou se você estiver dirigindo, fica o olho aberto, mas fazer o seguinte exercício de imaginação. Imagine que o país que você está vivendo é um país que você vai acordar de manhã para ir para um trabalho seu, seja uma empresa que você montou, seja um emprego sério que você tem. No caminho você deixou seu filho na escola e essa criança chegou numa escola limpa, arrumada, que não está tocando funk, em que ela vai ter um ensino simples, direto, básico, que ela vai aprender a fazer as operações matemáticas certas, falar o português direitinho, e você sabe que não há risco nenhum de ninguém do crime organizado abordar teus filhos. Você vai voltar e a única coisa que você vai ver no caminho é uma rua limpa. Você não vai ver sujeira, você não vai ver música alta, você não vai ver desrespeito às pessoas no meio da rua, você não vai ver político vagabundo fazendo distribuição de santinho, comprando voto das pessoas escondido. Você vai voltar para sua casa à noite sem medo de ser assaltado, porque haverá uma prisão gigantesca em que os bandidos estão sendo levados como se fossem animais. Você vai andar em todos os bairros da tua cidade, porque nós recuperamos o território da cidade com o direito penal do inimigo e eliminamos os faccionados. Quando eu falo eliminar, tiro no peito de faccionado para nunca mais levantar.
Eu tô falando de um lugar que quando essa mercadoria dessa cidade que você imaginou for ser levada para outro, ela tem ferrovia, ela tem estrada, ela tem portos. Eu tô falando de um estado do Ceará que você vai ter muita produção agrícola nos interiores e uma economia diversificada com serviços e indústria que precisa ter para você formar a classe média e não depender do estado. Aí esse caminhão que sai, ele foi lá para São Paulo. São Paulo vai ser um centro, um polo de tecnologia, um polo que disputa espaço com empresas de tecnologia com o mundo inteiro, produz também avião como tem a Embraer e produz um agro com alta tecnologia. Lá depois você vai para o centro-oeste e você está beneficiando e produzindo coisas mais complexas a partir do agro brasileiro, e você vai para a região sul, mesma coisa, a complexidade econômica aumenta, e você vai ver que você tem um país rico, próspero, que consegue se defender porque vai ter forças armadas decentes, que consegue ter bomba atômica ao longo dos próximos 20, 30 anos. O que nós queremos construir é esse Brasil. E ele passa por prender e matar vagabundo, mudar as leis penais para fazer com que o crime organizado desapareça, criminalizar a compra de voto, fazer com que as cidades pequenas se tornem autossustentáveis, colocar interventor nas cidades pequenas, caso necessário. Ou seja, se a cidade é administrada por um vagabundo e esse vagabundo fica só distribuindo emenda como se não houvesse amanhã, desvia emenda para comprar voto, e acontece aqui na região. Tem político que faz isso, tem Júnior Mano, tem um cara chamado Júnior Mano que vivia fazendo isso, é famoso por isso. É o rei da emenda, o rei da distribuição de emenda, compra de voto. Esse cara vai ficar na cadeia por 20, 30 anos por comprar voto. E o cidadão que quiser vender o voto dele também vai pra cadeia. Então avisando pra você que tá me ouvindo na rádio, se vender voto comigo no governo, eu vou te prender, tá? De maneira clara. Nós vamos tornar o Brasil um país sério. E país sério tem lei e ordem, não tem bagunça. Nós vamos acabar com a bagunça. Certo. Um dos grandes problemas do Brasil hoje, na minha opinião, é o grande número de municípios que nós temos sem condição nenhuma de sobrevivência se não for com os repasses federais, convênios e etc. Queria que você falasse um pouco mais aí sobre essa proposta de fusão de municípios. Como é? Olha, que maravilha que você gosta dessa proposta, porque esse é um dos 10 maiores problemas do Brasil. De longe. Nós temos municípios vizinhos aqui que tem 10 mil habitantes e que o líder político, autodenominado líder político, tomou o poder lá, cooptou a classe política, a sociedade com empregos, não é? Fez do poder legislativo uma extensão da prefeitura e vai passando. E essa é a história de pelo menos 2.000, 2.500, 3.000 municípios brasileiros. Essa é a base dos municípios no Brasil. Um cara emancipa um município e faz um município novo para que o grupo político dele possa usar a estrutura dessa nova prefeitura para comprar as pessoas. E aí o resto do Brasil paga. Isso vai acabar. Nós temos que reduzir de 5.000 e poucos municípios para, no máximo, estourando 2.800, 3.000. No máximo, estourando. A gente tem que fundir 2, 3, 4, 5 municípios e ter só uma administração com, no máximo, 9 vereadores e um prefeito só. E aí entra outra parte dessa reforma administrativa. Assim, além da gente economizar bilhões com isso, e além de pegar essas famílias corruptas que administram as cidades e fazer com que o poder delas diminua, a gente tem que criminalizar a compra de voto, muito. Então as pessoas têm que ter medo de vender ou comprar voto, e isso é a base da política nos interiores do Brasil, não só do Nordeste, é principalmente no Nordeste, mas não é só no Nordeste, tá? Eu digo isso porque quem tá me ouvindo, minha família é uma de umas cidades que tem a melhor qualidade de vida do Brasil, chama Vinhedo, fica no interior de São Paulo, e lá tem compra de voto. Pra gente entender que o problema é lá, assim, o problema é bem profundo. Nessa toada, nós temos que pegar também e colocar índices de desempenho para que um prefeito que entre e que entende que política é sobre comprar voto, aí faz aquele show, sabe? Todo ano tem o famoso show que eles trazem um cantor famoso e a população acha, o meu prefeito é muito bom, como esse prefeito é bom. Pois bem, tá proibido de fazer show se você não melhorar a cobertura de esgoto. Tá proibido de fazer show se você não melhorar o número de homicídios e o número de assaltos que tem na cidade. Tá proibido de fazer show se você não melhorar o índice SAEB na educação. Tá proibido fazer show se você não diminuir as filas que tem no atendimento da saúde. Ou seja, indicadores que o prefeito não consegue cooptar. E quem vai controlar isso é o governo federal, através dos índices que podem vir do IBGE, do IPEA, existem institutos que podem pegar. E aí esses índices vão metrificar, ou seja, vão estabelecer o que é um prefeito bom ou ruim. Se o prefeito não cumpre o índice básico, o prefeito fica inelegível. Se ele cumpre, ele pode concorrer novamente. Agora, esse Renan, é o jogo. Tudo isso na teoria é muito bonito, bacana, beleza. Na prática, como fazer com o Congresso que nós temos, com o povo que nós temos, com as elites, inclusive a financeira que nós temos, que é que a gente sabe que manda no Brasil, são os bilionários, os donos de bancos. Como fazer isso?
Sair da teoria para a prática. Ok. Eu digo que a política que o governo federal tem que ter com o Centrão, que é quem manda no Congresso, e quem não gostaria de passar isso aqui, é seduzir de um lado e ter um porrete gigantesco batendo do outro. E como isso funciona? Eu não teria problema algum em chamar esses partidos malditos do Centrão, como eu citei agora o PSD, e falar: me nomeie uma pessoa honesta e séria para trabalhar comigo e para compartilhar das nossas vitórias. Agora, se eu ver você andando errado no Congresso, se eu ver qualquer resquício de compra de voto via orçamento secreto, a Polícia Federal vai prender vocês. E nós vamos para cima de vocês como se não houvesse amanhã. E sabe quem tá fazendo isso agora, né? O Lula. O Lula, meu inimigo, o Lula, eu vou ter que falar aqui que há um acerto do governo deles. Ele botou o Flávio Dino, e o Flávio Dino tá pegando todos os crimes cometidos através do orçamento secreto e tá indo para cima dos deputados do Centrão. Foi agora para cima do Arthur Lira. Tá certo. E o meu governo eu vou fazer isso vezes 3. Eu vou para cima dos caras. A Polícia Federal tem que garantir a lei. É crime contra a democracia muito maior do que aquele pessoal que a gente estava conversando agora há pouco. O que os políticos fazem? Desviar a emenda para comprar voto. Ora, se o voto é comprado, tem democracia? Não tem democracia. Então, se tem voto comprado, tem que cair. Então, o que nós vamos fazer? É uma política muito clara. Nós vamos criminalizar todas essas práticas corrompidas, que já são crime, tá? A gente só tem que fazer a lei ser cumprida. E, paralelamente, para nenhuma medida fugir da sua pergunta, eu vou entrar no poder, no começo do meu mandato, nos primeiros dias, nos 5 primeiros dias, eu vou entrar com estado de defesa e eu vou destruir o crime organizado. Eu vou passar 3 meses rodando o Brasil, igual eu tô rodando de carro agora, só que aí eu vou rodar com equipamentos melhores, né? E vou em todas as favelas e todos os bairros, todas as cidades tomadas pelo crime, junto com as polícias locais, vou tocar o terror nesses caras. Nós vamos eliminar o crime organizado, nós vamos construir um presídio enorme e iniciar no dia 1 já a construção desse presídio enorme para colocar os bandidos lá dentro. Vamos matar o tráfico de drogas que existe no Brasil, vamos jogar lá para baixo a violência, e eu só vou parar essa guerra, eu só vou parar de fazer sair sangue do corpo do bandido a partir do momento que uma pessoa esteja segura para sair da casa dela e ir pro trabalho com o celular na mão, sabendo que não vai ser roubada. E isso vai acontecer nos 6 primeiros meses de mandato. E eu duvido a minha popularidade não subir para mais de 80%, igual subiu com o Bukele em El Salvador, igual nós temos agora o governador Cláudio Castro, que fez uma operação, e foi só uma operação, e a popularidade dele disparou, porque as pessoas sabem reconhecer. E feito isso, vai alterar minha relação de forças. Eu vou estar altamente popular, enquanto que o Congresso bandido, se for lutar contra essas medidas, vai ser atacado. Com a Polícia Federal ainda no rabo. Aí eu quero ver esse Congresso pular. Eu vou querer ver eles não passarem nos projetos sérios que a população quer. Agora eu quero tocar num tema que, ao contrário, vai deixar você altamente impopular, principalmente aqui no Nordeste. O que é esse mutirão anti-Bolsa Família? É o seguinte, nós vamos adotar uma série de políticas para fazer com que as pessoas saiam do assistencialismo e vão para o emprego formal. Se você é uma pessoa que é, vamos dizer aqui, que você tem problemas e não consegue trabalhar, você está incapacitado, não vou deixar você morrer de fome. Sim. De maneira bem simples, você não vai morrer de fome. Você vai viver e você vai andar e a vida vai correr. Dito isso, se você é uma pessoa capaz que não está procurando emprego, você não vai ficar com Bolsa Família por muito tempo. É um programa que tem que ser passageiro. Se não for percebido por parte do Estado que você no mínimo não está tentando arrumar um emprego, eu não vou te ajudar. Porque você tem que se ajudar também. Nós temos que ajudar as pessoas capazes e plenas para trabalhar e produzir, a trabalhar e produzir. Agora, eu criar uma indústria que eu só estou dando um dinheiro ali, não faz sentido. É injusto com todo mundo que está pagando a conta. Sabe por quê? Existem no Brasil milhões de pessoas que estão pagando essa conta de maneira muito dura. Às vezes um rapaz, ele é um entregador. Esse entregador, ele tem que trabalhar 9, 10, 11 horas por dia para levar comida para casa dele, para poder se sustentar. Corre risco de ser assaltado, ganha um salário baixo. E ele não recebe Bolsa Família, nem pode receber Bolsa Família. Esse entregador, ele é o herói brasileiro. Para honrar esse entregador, que está trabalhando muito e que pega uma parte do salário dele e vai sustentar o Bolsa Família de alguém, eu tenho que fazer outra pessoa do Bolsa Família também começar a ralar. Porque não é justo com esse cara. As pessoas mais pobres, proporcionalmente, pagam mais impostos que os mais ricos. Então as pessoas mais pobres que estão ralando, estão pagando o Bolsa Família do outro. E aí na vida você tem que ter lado. A pessoa que fica no muro, essa pessoa, ela mente. Então eu não vou ficar no muro. Eu tô do lado de quem tá ralando agora. Quem não tá ralando, eu quero fazer ralar. É isso, de maneira clara. E eu sei que tem gente que recebe Bolsa Família e faz o bico pra sobreviver. Legal, você tá ralando, você tá na informalidade. Beleza, eu quero que melhore isso. Eu quero que você tenha um emprego mais formal. Eu quero que você ganhe dinheiro. Eu quero que a sua vida melhore. O que eu não vou aceitar, porém, é a cultura da leniência com o nada a fazer.
que não é a maioria dos usuários do Bolsa Família, mas que existe e muito. E existe agora, inclusive, uma cultura de celebração de não trabalhar para receber Bolsa Família, que tá rolando no Maranhão. Influenciadores gigantescos. Olha, tô com meu Bolsa Família, comprei uma roupa aqui legal, comprou um celular com isso. Isso é para fins alimentares. É para você não morrer de fome. Você tá comprando celular, então você tem renda vindo de outro lugar. E celebrando isso, que é uma celebração do erro. A pessoa que celebra o uso do dinheiro do Bolsa Família para ostentação, ela é muito parecida com a pessoa, com o bandido que faz aquela... Você viu aquele Daniel Vorcaro do Banco Master, que faz umas... e fica ostentando uma casa gigantesca lá em Trancoso, uma casa de dezenas de milhões de reais. E a ostentação, em grande medida, com o erro, ela não é correta. A partir do momento que uma sociedade começa a ficar viciada e começa a ostentar a injustiça, ela está errada do topo à base. Isso não pode ser aceitado. Quero agradecer aqui ao Renan Santos, que é o pré-candidato do Missão à presidência da República, pela vinda aqui ao nosso programa, pela participação no Jornal Seara. Renan, eu gostaria que você, nessa etapa final aqui do nosso bate-papo, deixasse aí a sua mensagem final para todos que nos escutam através da Rádio Seara. Agradeço demais o pessoal da Rádio Seara. Meu recado final é bem simples. É possível fazer as coisas diferentes do que elas são feitas, é possível fazer sua vida ser muito melhor, mas isso precisa ser diferente. E nós estamos acostumados no Brasil inteiro a fazer o errado por muito tempo. E aí a gente acha que o errado é o normal. O errado não é o normal. A gente vai precisar de um remédio amargo para melhorar a vida de todo mundo. O remédio amargo para destruir o crime organizado. O remédio amargo para acabar com o político vagabundo que faz com que sua vida seja uma porcaria. O remédio amargo para fazer com que os dias sejam melhores, que o emprego exista, que a renda exista. Mas tudo começa com remédio amargo. Se alguém te propor sempre que tudo vai ser bom e tudo vai ser fácil, como todos os políticos fazem, eles mentem pra você. E é por isso que sua vida tá ruim há décadas. Pois bem, eu proponho o seu remédio amargo. Eu sou o remédio amargo. Eu não tô aqui pra fazer você dar risada, eu não tô aqui pra fazer você se divertir, nem te dar um presente. Agora, o remédio amargo traz a cura. E a cura te liberta. Então, se você tiver procura de libertação, venha conhecer nosso trabalho. É isso. Obrigado pela participação aqui. Para mim é um prazer e uma grande oportunidade estar aqui contigo. Nós que agradecemos.